professor Evandro Ramos, aqui do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Essa é a disciplina Legislação e Normas Regulamentadoras. Nesta aula nós vamos trabalhar sobre o item 2 lá do seu material, ainda na legislação previdenciária, e vamos abordar especificamente o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou também conhecido como profissional. Vamos lá? Bem, eu quero que você entenda que nesse cenário, literalmente, de trabalho, onde eu tenho ali uma área de construção, o trabalhador tem uma máquina fazendo, obviamente, ali o trabalho para desenvolver as atividades relacionadas à construção. E nesse sentido também, eu quero que você entenda que existem agentes nocivos nesses ambientes de trabalho. Então, uma vez que existir agentes nocivos no ambiente de trabalho, esses agentes nocivos deverão ser controlados, a equipe de saúde e segurança do trabalho deverá adotar medidas de maneira até mesmo a chegar a eliminar a exposição do trabalhador a esses agentes nocivos. Tá claro? Então, o que nós temos, por exemplo, de agentes nocivos que colocam o trabalhador a alguma exposição à saúde? Lá na NR9, na norma regulamentadora 9, estabelecida pelo Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, nós temos que os agentes ambientais, que são os agentes nocivos, eles são os agentes de risco físico, de risco químico e também de risco biológico. Tá claro ou não? Nesse sentido, nós temos então que risco físico, nós temos ruído, calor, ou seja, o excesso de temperatura, vibração também. Nós temos pressões anormais, pode ser um risco físico, radiação ionizante e não ionizante também é um risco físico, ok? Nós temos também risco químico, e aí risco químico, entenda produtos químicos que o trabalhador irá manipular ou ficar exposto naquele ambiente de trabalho, porventura, da atividade que ele estiver desenvolvendo, ok? E também risco biológico, como bactérias, fungos, vírus, parasitas, protozoários, bacilos, desde que o trabalhador também esteja exposto à medida que ele executa alguma atividade no ambiente de trabalho. Tá claro? Então, podemos citar aqui, por exemplo, esse nosso trabalhador nesse ambiente, ele pode estar exposto, por exemplo, a ruído? Pode, ok? Porque temos aqui uma máquina em funcionamento, tá claro? A gradação desse ruído é que vai ser importantíssima também para a gente. Não é somente saber se existe ou não o ruído. Aqui é o primeiro passo. Existe ou não? Existe. Então existe? Quanto? E aí essa informação é que vai servir como base também para a elaboração do PPP. Tudo bem? Bom, o que mais que nós podemos ter aqui? Existe talvez até mesmo risco químico com os produtos ou até mesmo cimento, abrasivo, da maneira que o trabalhador entra em contato com esse agente, poeiras, por exemplo, no ambiente de trabalho. Tá claro? E o risco biológico pode existir também no ambiente de trabalho. Podemos citar um exemplo dos trabalhadores da área da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, que têm ali exposição aos riscos biológicos pelo atendimento, talvez também por cirurgias ou até mesmo por limpeza de instrumentais no ambiente de trabalho. Tá claro? Bom, o que nós temos então que é bastante importante e você precisa gravar isso? Se houver então caracterizado exposição além do limite de tolerância, existe o ruído nesse ambiente de trabalho. Foi feita uma medição com técnica específica, com protocolo específico, ok? Nesse sentido, então, foi caracterizado que há exposição desse trabalhador a um nível além do limite de exposição, estabelecido lá na NR15, esse trabalhador terá percepção de insalubridade, ok? E se houver alguma atividade ou operação listada lá na NR16, será uma atividade periculosa. Ok? Periculosidade. Então, aqui, nessas caracterizações, farão também com que o indivíduo perceba esses adicionais. Lógico que exclui-se as questões relacionadas à questão trabalhista e à questão previdenciária. Porém, eles estão todos entrelaçados e são de suma importância para a gente na área da saúde e segurança do trabalho. Bem, o que nós temos então? Será que todos os trabalhadores têm direito a se aposentar com menos tempo, ok? Que a gente fala aqui da aposentadoria especial. Qual é a relação? Você viu nas aulas anteriores sobre os benefícios do INSS e existe a aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela é um tipo de aposentadoria dada aos trabalhadores que ficaram expostos a agentes nocivos, como diz a legislação lá na Lei 8213.
ok? Então, se o trabalhador ficou exposto a agentes nocivos no trabalho, e esses agentes nocivos, é claro, contribuem ou podem contribuir para o desenvolvimento de doenças, ok, relacionadas ao trabalho, o trabalhador ele terá direito à caracterização de uma aposentadoria especial, até mesmo aposentando num tempo menor do que aquele tempo que você viu dos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, por exemplo. Tá claro? Então, uma função bastante importante sobre o PPP é fazer esse elo de ligação. O PPP ele vai literalmente ser um extrato desse ambiente de trabalho, demonstrando realmente que o trabalhador está exposto ou não está exposto a nenhum risco. E quando esse trabalhador for solicitar a aposentadoria especial, o PPP fornecerá todos esses subsídios, tanto para o trabalhador quanto para o INSS, quando for, obviamente, dar o benefício de aposentadoria para aquele trabalhador. E sim, se houver a exposição, ele terá direito à aposentadoria especial ou redução desse tempo de aposentadoria. Ok? Bem, nós temos então o que é o PPP. O PPP, segundo o artigo 271 da Instrução Normativa número 45 do INSS, estabelece que é um documento histórico laboral, de todo o histórico de trabalho daquele trabalhador, que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais, resultados de monitorização biológica durante todo o período que este exerceu sua atividade. Se esse trabalhador ele trabalhou em uma única empresa por um longo período de tempo e ele tem direito agora a se aposentar por a aposentadoria especial por estar exposto aos agentes nocivos, o PPP ele vai ser o extrato de uma única empresa, ok? Porém, o trabalhador ele trabalha em várias funções, várias empresas também. Ele vai ter vários PPPs e um PPP para cada empresa em que ele trabalhou ao longo de todo seu histórico laboral de vida. Cada empresa tem a emissão do seu PPP com um histórico específico, desde a admissão até a demissão daquele trabalhador ou o pedido de demissão daquele trabalhador daquela empresa. Então, esse histórico por empresa é um PPP específico demonstrando a exposição ou a não exposição a agentes nocivos, ok? Então, na prática, o PPP ele é um grande histórico de vida do funcionário, do trabalhador, e também com descrição de todas as atividades e períodos que ele exerceu. Ele entrou como auxiliar administrativo do período tal a tal, por um ano. Depois ele foi promovido a soldador, trabalhou por 5 anos. Depois ele foi promovido a chefe, foi promovido a gerente. Então, na mesma empresa, naquela empresa, o PPP vai ter que ter todos esses históricos com data de início e fim e também com o demonstrativo dos agentes nocivos, dos riscos em que ele estava exposto em cada um desses períodos, ok? Então, dessa forma, vão ter alguns períodos só que ele estava exposto a agente nocivo, vão ter períodos que ele não estava exposto. Exemplo, se ele trabalhava na área administrativa. Tá claro? Bem, qual a importância então do PPP? Para que ele serve? Acredito que você já tenha uma ideia clara sobre essa resposta, né? Ele é obrigatório desde 2004 e ele deve ser emitido por todas as empresas que têm funcionários registrados em CLT. Todas as empresas, tá claro? Ele é de extrema importância para todos os trabalhadores, em especial os trabalhadores que já trabalham expostos a agentes nocivos. Ok? Principalmente para eles, porque é eles que vão conseguir comprovar que eles podem aposentar mais cedo com a aposentadoria especial. Caso contrário, é claro, ele vai trabalhar e obviamente não vai ter o PPP, mas não vai ter direito à aposentadoria especial e ele vai ter direito a outro tipo de aposentadoria. Ele vai trabalhar mais tempo e a aposentadoria por idade ou a aposentadoria por tempo de contribuição. São os 3 tipos de aposentadorias que existem para a pessoa que trabalha lá, ok? E o quarto tipo, como você já viu de benefício, é a aposentadoria por invalidez, que é outra situação, totalmente diferente daqui. Por ser um histórico em todas as atividades, ele concentra todos os dados de vida laboral do trabalhador e pode ser solicitado sempre que for necessário. Acredite isso, tá bem? Não é somente quando o trabalhador se despede, ele foi demitido ou pediu demissão de uma empresa que a empresa tem a obrigação de emitir o PPP. Agora, enquanto ainda está trabalhando, ele pode solicitar o PPP para a empresa e a empresa tem que fornecer, ok? Isso está na legislação. Outra questão, ele também tem um papel para mostrar
literalmente as condições do ambiente de trabalho e o impacto da saúde que o trabalhador, que o empregado vem sofrendo ou não vem sofrendo naquele ambiente de trabalho. Por isso ele se torna tão necessário, tá? Quando alguém deseja requerer algum tipo de aposentadoria especial. Qual é a finalidade do PPP? A sua principal função, então, é comprovar a perícia do INSS as condições de trabalho de uma pessoa para habilitá-la a receber os benefícios de aposentadoria especial. Fechado? A instrução normativa também estabeleceu outras 3 finalidades, que são oferecer provas ao trabalhador para que ele garanta todos esses direitos que ele tem nessa relação de trabalho com a empresa, oferecer provas à empresa, organizando as informações de forma individual ao longo dos anos, para evitar também ações judiciais indevidas. Acredite você, muitos trabalhadores entram com ações judiciais contra a empresa pedindo aposentadoria especial, mas a empresa às vezes não tem nenhuma comprovação, então isso já complica todo o fator, tá claro? Agora, se ela tem um histórico desse PPP, ele também consegue comprovar judicialmente que realmente aquele trabalhador não estava exposto a agente nocivo e, é claro, também forneceu o PPP para o trabalhador, ok? E a terceira finalidade é fornecer uma base de informações fidedignas para os administradores públicos poderem conceder os benefícios relacionados ao INSS, como você viu nas aulas anteriores. Quem deve então preencher o PPP? É obrigatório para todas as empresas, como já falamos, porém, aquelas que expõem os trabalhadores aos riscos, aos agentes nocivos químico, físico e biológico. Essas têm a obrigação de emissão do PPP, tá claro? Ou até mesmo pela associação desses agentes prejudiciais à saúde e também à integridade física. Também é obrigatória para aqueles que estão sujeitos à elaboração do PPRA, programa, e também ao PCMSO. PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR9, e também o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é NR7. Ok? Então, essas empresas que têm a obrigação de emitir esses programas, conforme a legislação das normas regulamentadoras, têm também a obrigação de fornecer e emitir o PPP. Bom, ou seja, todas as empresas devem emitir PPP aos seus funcionários de maneira em geral, principalmente aquelas que expõem os trabalhadores a agentes nocivos, tá claro? Por quê? Porque aquela que expõe, ela dá um extrato para o trabalhador e ele certifica disso. Aquela que não expõe, ela também fornecendo, ela tem um extrato para ela, principalmente para ela, de que ela não expôs os trabalhadores a agentes nocivos, ok? Vamos lá. É a própria empresa que deve preencher o PPP com base no LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Vamos ter uma outra aula específica sobre esse tema, ok? E ele é expedido por médico ou engenheiro do trabalho, médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Os dados devem ser detalhados, assinados pelos responsáveis, pelas informações contidas no documento e a ele, o engenheiro de segurança do trabalho e o médico também, ou o responsável legal pela empresa. Então, o PPP, ele vai trazer informações do LTCAT, vai trazer informações também do PPRA, vai trazer informações lá do PCMSO, do programa de maneira em geral, como as datas que foram realizados os exames, como exemplo, admissional, periódico, demissional, como exemplo. Não vai entrar mais informações da área de saúde. Agora, do PPRA vão vir os riscos, do LTCAT vão vir os agentes que ele estava exposto, quais eram os níveis, por exemplo, e nesse sentido vai se fazer um extrato que é o perfil profissiográfico daquele período. E do RH vão vir as outras informações de data de admissão, quando ele fez mudança de função, qual é o período que ele estava nessa atividade, qual é o período que ele estava em outra, qual é o período que ele estava em outra. Nesse sentido, o PPP ele vai ser um extrato de todas essas informações. Quem deve então preencher? As informações constantes do PPP são únicas e exclusivamente do trabalhador. Não vou pegar a informação do colega que exerce a mesma atividade e colocar ali. Tem que ser o histórico específico laboral do trabalhador em si, ok? O que mais? A Lei 9.029 de 1995 determina que é crime discriminar alguém pelas informações contidas ou divulgadas por terceiros. Então, nesse sentido, a comunicação do PPP deve ser trabalhador-empresa, tá claro?
Qual é a consequência de não emitir o PPP? Se o documento ele não for emitido até a data de demissão do trabalhador, a empresa ela pode ser multada. E essa multa varia de R$ 636 reais até R$ 63 mil, reais, dependendo da gravidade do caso ou das situações, tá claro? É por isso, então, que todo trabalhador deve exigir o seu documento quando sair de uma empresa, principalmente também para ter o seu extrato. Como ele é um extrato de informação, e várias das empresas têm isso de maneira informatizada, o PPP às vezes ele é um resultado da sistematização, da informatização desses processos. Caso contrário, vou ter que ter um trabalhador ali de várias áreas para juntar todas essas informações e fazer manualmente. Isso, obviamente, extrapola aí às vezes o tempo hábil para a entrega desse PPP. Principalmente às vezes que o trabalhador às vezes pede demissão e a partir de amanhã já não estava mais na empresa, ok? Diferente de alguns outros processos que têm um processo demissional e tudo mais. Nesse sentido, então, é importante que o PPP seja emitido e entregue para o trabalhador na demissão, obviamente, daquela empresa. Deixar de reunir as informações apenas também quando encaminhar a aposentadoria lá no INSS. Porque nesse caso, o trabalhador ele tem que pedir quando sair da empresa, não somente quando for pedir uma aposentadoria lá no INSS. Por que isso? Porque às vezes ele, quando for se aposentar daqui a 20 anos, por exemplo, 25, 30 anos, for se aposentar e pedir aí uma redução no tempo, pensando na aposentadoria especial, às vezes ele vai voltar na empresa, a empresa não vai existir mais. Já faliu, fechou, mudou de dono, tem outra perspectiva, mudou o processo de negócio, não existe mais, por exemplo. Então, nesse sentido, se ela não existir mais, ninguém vai conseguir fornecer informação. Tá claro? Histórica daquele trabalhador. Agora, se ela existir, a empresa tem que fornecer essa informação também, mesmo de maneira atemporal, de muitos anos atrás. Bem, nesta aula então nós trabalhamos as questões relacionadas ao PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Você viu que ele é bastante importante para o desencadeamento e fornecimento da aposentadoria especial para os trabalhadores, porque ele fornece subsídios e um histórico laboral dos trabalhadores que estiveram expostos a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos durante a sua vida laboral. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.